armadura, crendo na sua espada, crendo na sua experiência de guerra. Ele inventou agora afrontar o exército de Deus. Ele tinha vencido muitas batalhas. O gigante Golias era invencível. Em tentar lutar contra o gigante Golias era como que ser um suicida. E imagina a situação que estava Golias. E nós temos os nossos dias, meu prezado, minha prezada, que nos ouve nessa tarde. Nós temos muitos Golias à nossa frente, nos desafiando de maneira que nós olhamos e dizemos: Alabacebicantarabai, eu não vou conseguir vencer. Quantas pessoas estão dizendo: eu não vou conseguir vencer, o Golias da minha vida é muito grande. A situação é caótica na minha vida e eu não vou conseguir vencer. Bendito é o Senhor. Assim prosseguia o gigante Golias, inimigo de Deus, matando e destruindo vidas. Glorificado é o nome do Senhor, para engrandecer a sua fama de guerreiro. Aleluia. Assim era Golias. Ele se achava o Todo-Poderoso. O que Golias não sabia, ele não era todo-poderoso. Que existe um só, que é o Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus Cristo. Existe um que é todo-poderoso. Diga para a tua luta aí onde você está agora me ouvindo. Diga assim: o Todo-Poderoso é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Louvado é o nome do Senhor. Os meus desafios eu vou vencer no nome daquele que tem todo o poder. Bendito é o nome do Senhor. E lá estava esse grande gigante, famoso. Bendito é o nome do Senhor, para afrontar o povo, o exército de Deus. Assim era o filisteu. Agora vamos ver nessa história. Vamos ver a história de Golias. Vamos ver a história de Golias. Aliás, a história de Saul, o rei. Falamos de Golias, agora vamos falar de Saul, o rei Saul. Quem era o rei Saul nessa história? O rei Saul era um homem que estava mal com Deus. O rei Saul tinha uma nação que dependia da decisão de Saul. E nessa história, Saul estava mal com Deus. Nessa história bíblica, Saul não tinha comunhão com Deus, com aquele que ele podia contar. Aleluia. Ele não tinha comunhão com Deus. Ele não podia contar com Deus, porque ele o havia ofendido a Deus no passado. E não queria se acertar com Deus. E consequência disso, Saul, rei de Israel, não tinha comunhão com Deus. Você já imaginou, prezado, uma nação sendo dominada por um homem que não tinha comunhão com Deus? Por um homem que perdeu a sua visão das coisas de Deus, sendo dominada por um homem que fechou o canal entre ele e Deus. Alabacebicantarabai. Semelhante a Saul, tem muita gente nos dias de hoje sofrendo. Você pode imaginar como é que ficava Saul
quando via o gigante Golias de 3 metros afrontar o seu exército. Se eu fosse um pintor, eu ia desenhar Saul todo suado, amarelo de medo. Um homem que comandava o exército do Deus vivo, todo com medo. As suas experiências com Deus, ele jogou na lata do lixo. Não cuidou do seu contato com Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Agora a nação de Israel estava para ser a nação de Israel estava para ser serva de uma outra nação. Se você perdeu o contato com Deus, prezado e prezada, vai acontecer com você que você vai ser subjugado, vai ser escravizado. Sem contato com Deus, só escravidão. Saul olhava, eu creio que penalizado naquela época. Penalizado, ele olhava os seus soldados, precisavam de Deus. Ele olhava a sua situação que era invencível e dizia, eu preciso de uma orientação de Deus e não posso, porque eu perdi o contato com Deus. Ô prezado, como é que tá o teu contato com Deus aí? Cuidado, hein? Se você perder o teu contato com Deus, você vai ser subjugado por alguém. E esse alguém é o mundo. Esse alguém é o diabo, o inimigo das nossas almas. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus possa te ajudar, que você possa ter contato com Deus, comunhão com Deus, para não ser subjugado, para não ser escravo. Há muitas pessoas sendo escravizadas nos últimos tempos, porque perderam o contato com Deus. Até pessoas que têm influência, pessoas que poderiam estar tomando decisões de Deus, mas não podem, porque perdeu o contato com Deus. Não deixe as lutas que você enfrenta, não deixe as perseguições, não deixe as má línguas tirar o teu contato com Deus. Alabacibicantarabai. Você pode perder tudo, prezado, prezada que me ouve. Você pode perder tudo na tua vida. Mas se você não perder o teu contato com Deus, você não perdeu nada. Mas se você perder o teu contato com Deus, como Saul nessa história, se você perder o teu contato com Deus, você perdeu tudo. Saul agora desesperado. A nação estava desesperada, esperando uma decisão de Saul para que viesse trazer vitória para a nação. Mas Saul estava mudo. O homem pode ser bom como for, mas se ele perder o contato com Deus, ele fica mudo. Pastor Osdi prega desde criança, mas se eu perder o meu contato com Deus, eu vou ficar mudo, não vou saber falar nada, porque perdeu o contato com Deus. Saul perdeu o contato com Deus. Eu falei de Golias, agora falei de Saul nessa história de 1 Samuel 17:32.
a 37. Vamos pensar agora nos soldados de Saul. O exército do Deus vivo. Sabe quem eram os soldados de Saul? O exército do Deus vivo. Assim eram os soldados de Saul. Você já imaginou, prezado? Servindo a um homem, um rei que tinha perdido a comunhão com Deus. Imagine quantos soldados Saul tinha para aquela batalha, mas nenhum deles tinha contato com Deus. Adianta ter um exército e não ter contato com Deus? Adianta você ter carro, casa, tudo de bom, mas não ter contato com Deus? Você é falido. Oh, glória! Procura ter contato com Deus. Aleluia. Agora os soldados de Saul estavam pasmados. Se eu pintasse nessa história, se eu soubesse pintar e fosse pintar um soldado de Saul, eu pintava ele amarelo, de medo, apavorado. Por quê? Porque não tinham contato com Deus. Tinham perdido o contato com Deus também. Agora tinha um rei que também perderam o contato com Deus. A derrota era certa. Mas felizmente, agora eu vou falar de Davi. Aleluia. Lá estava um homem que não era soldado, não tinha experiência de guerra. Lá no meio das ovelhas. E de repente eu acredito que Deus coloca no coração. Deus coloca no coração do pai de Davi. Manda ele levar uma comida lá para os soldados. Não era para isso não. Mas era uma estratégia para que Davi pudesse entrar no meio daquela batalha. Aleluia. Um homem que não tinha experiência, um jovem de 17 anos, não tinha experiência de guerra. Todos, se fosse feita uma aposta naquela hora, Davi não ganhava uma. Todos diziam, Davi é um suicida, vai morrer na mão desse soldado. Oh, glória! Mas mesmo assim, Davi sabia que ele tinha crido. Davi conhecia. Davi tinha contato com Deus. Ele tinha uma harpinha e eu acredito que lá no meio do mato ele ficava adorando a Deus, se fortalecendo no Senhor, tendo contato com Deus. Aleluia. Quem sabe você diz, eu para vencer essa luta eu preciso de experiência. Mas o Senhor te diz essa tarde, você precisa de contato com Deus. Não é teologia, não é experiência, é contato com Deus. Adiantaria você ter teologia, saber a Bíblia de capa a capa, mas não ter contato com Deus não adiantaria nada. Louvado é o nome do Senhor. E de repente chega Davi. Uma pessoa que tem experiência com Deus não leva desaforo para casa. Uma pessoa que tem experiência com Deus enfrenta o problema em nome do Senhor. Aleluia. Chegou Davi. Saul desanimado. Os soldados todos desanimados. O soldado pasmado, aterrorizado. E Davi olha, Davi começa a ver, ele tinha contato com Deus e ele começa a ver a situação. E Davi podia avaliar a situação. Você quer avaliar a tua situação? Tenha contato com Deus. E Davi avaliou a situação e viu que humanamente era impossível.
Mas ele sabia quem era Deus, ele sabia, ele tinha contato, ele tinha a comunhão com Deus, ele adorava a Deus, ele escrevia salmos. Aleluia! E de repente Davi enfrentou Golias. Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus Altíssimo, do Deus vivo? Davi perguntou. Quem é esse circunciso? Quer dizer, uma pessoa que não vale nada, imundo, para enfrentar o exército do Deus vivo. Para Golias, para os demais, estava causando medo. Mas o mesmo problema, Davi estava no mesmo problema. E quando Davi chega, olha para ele, quem é você, seu incircunciso, seu maldito, para guerrear contra o povo de Deus. Como é bom quando alguém tem contato com Deus. Eu não estou dizendo alguém que tenha dinheiro, alguém que tenha fama, alguém que... Não! Pode até não ter casa para morar. Mas eu estou falando de alguém que tenha contato com Deus. Alabacibi cantarabai. Ele olha a situação diferente. Quem sabe você está olhando a tua situação de uma maneira natural e está olhando e dizendo, eu não consigo. Tá que nem o gigante Golias, eu estou perdido. Mas tem o teu contato com Deus avivado nessa tarde. Mantenha o teu contato com Deus essa tarde. E você, até o teu problema, você vai ver diferente. Aleluia! Se você tiver contato com Deus, se você não tiver contato com Deus, uma formiguinha vai ser o gigante. Quando você não tem contato com Deus, uma formiguinha se torna um elefante para você. Mas quando você tem contato com Deus, um gigante de 3 metros armado até os dentes se torna uma formiguinha. Quem é esse circunciso, disse Davi? O homem que era poderoso para os outros. Aleluia! Davi olhou para ele e disse, você é um incircunciso. No nome do meu Senhor, eu vou vencer você. Glória ao nome do Senhor. Como é que você está olhando teus problemas nessa tarde? Está grande, está difícil. Você precisa crescer diante desse problema. Você diz, Senhor, me tira esse problema, Senhor, está me dando tanto problema, tanta dificuldade, me tira isso da minha frente. E o Senhor diz para você, isso aí é para você crescer. O mesmo problema de Saul era o de Davi. Davi era israelita. O mesmo problema de Saul era o problema dos soldados. Mas a visão de Davi era outra, porque ele tinha comunhão com seu Deus. Aleluia. Aqui esse versículo fala só referente à comunhão com Deus. E aquele que não tem comunhão com Deus, que era Saul. Como é que está a tua comunhão com Deus aí? Alabacibi cantarabai. Pastor Osdi, eu estou numa luta que o senhor não queira nem saber. Talvez eu diga para você que Deus não vai tirar a luta de você. Mas eu digo para você que Deus vai te levantar. Te cantarabai, seribi cantarabai. Aquela luta que para os outros, eita glória. Aquela luta que para os outros era para se desescabelar. Para você não é nada. Porque a tua comunhão com Deus te fortalece. Oh, bendito é o Senhor para sempre. Aqui está a diferença do crente que é poderoso em Deus e do crente que é um falido. Quando o crente tem comunhão com Deus, ele chega na igreja assim, muda o ambiente. Porque a comunhão com Deus contagia as pessoas. Alabacibi cantarabai.
A comunhão com Deus contagia. O desânimo também contagia. Eu te pergunto, quando você chega na tua igreja, você está contagiando pessoas? Ou você está trazendo desânimo? Se você chegar na igreja abatido, desanimado, como se Jesus estivesse lá no túmulo ainda, não tinha ressuscitado, você vai deixar todos tristes. Mas se você chegar na igreja com aquela comunhão com Deus, você entra poderoso em Deus na igreja. Até o ambiente da igreja muda. As pessoas que não têm coragem nem para dar um glória, por causa dos seus problemas, de repente começa a glorificar só porque você chegou. Chegou alguém que tem comunhão com Deus. Se eu fosse entrevistar um soldado de Saul, aleluia! Ele dizia, chegou alguém que tem comunhão com Deus agora. Nós estávamos perdidos, a batalha estava perdida, nós ia ser escravo. Mas chegou alguém que tem comunhão com Deus. E por causa disso, o Senhor usou ele para derrotar Golias, o nosso inimigo que queria nos escravizar. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui. Glória ao nome do Senhor. E o meu incentivo nessa tarde é que você reveja a tua comunhão com Deus. Reveja a tua comunhão com Deus. Ore, chore, peça perdão, te humilha, mas tenha a tua comunhão com Deus. Pastor, mas eu estou sendo perseguido. E daí o que importa? O que importa é que esses que te perseguem, veja que você é vencedor em Cristo. Esses que difamam o teu nome sem causa, que imputa na tua vida coisas que você não fez, eles vão olhar para você e dizer, Deus é com ele. Alabacibi cantarabai. Receba a força de Deus aí. Receba a força de Deus para você ter comunhão com Deus. Guarda o contato com teu Salvador, diz o hino 77 da harpa. Guarda o teu contato com Deus. Enquanto você tiver contato com Deus, você está firme com Deus. Mas se faltar o teu contato com Deus, pode se descabelar. Se faltar o teu contato com Deus, o desespero vai tomar conta de você. Deus não nos chamou para um piquenique, não. Deus nos chamou para a guerra espiritual. Vença, porque a tua família precisa que você esteja em contato com Deus. Os teus filhos precisam que você esteja em contato com Deus. Porque se você não pode falar com eles, você pode falar com Deus, e Deus estará falando com eles. E teus filhos serão abençoados, mesmo que não goste de você. Bendito é o Senhor para sempre. Alabacibi cantarabai. Eite cantarabai, sirbi cantarabai. Deus quer renovar. Deus quer renovar alianças. Até tem uma aliança aqui, ó. A aliança não tem emenda. Se tiver emenda, é porque foi quebrada. Aleluia! Não deixe quebrar a tua aliança com Deus essa tarde. Receba de Deus o renovo aí onde você estiver. Porque é dele, vem dele, não é de mim, é dele. E não se assuste se você receber a cura divina aí. Você pode receber a cura divina se você crê nele. É para ele, eu não estou fazendo essa live para mim. Eu estou fazendo para ele, honra e glória a ele, não a mim. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória. Que Deus possa nos abençoar.
Glória ao nome do Senhor.